Olá, pessoal. Segundo ano, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre os efeitos oscilatórios, estudo de ondas. Vamos lá. Passar aqui para a luzinha virtual para a gente poder acompanhar melhor. Tá legal. É o seguinte, estudo de ondas pode ser dividido em dois caminhos principais, chamadas ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Tudo bem. As mecânicas são basicamente as ondas que a gente vê na superfície dos líquidos, quando uma corda de violão oscila, a vibração de uma peça automotiva, lá o carro está vibrando alguma peça lá, as vibrações de modo geral, a acústica, o próprio som, né? Aquilo que a gente escuta, são ondas mecânicas. São representantes das ondas mecânicas, entre outras, obviamente. E as eletromagnéticas são representadas, por exemplo, pela luz, pelos espectros realmente eletromagnéticos, como raios, alguns outros tipos de oscilação, as ondas térmicas, o raio-x, a radiação, enfim. Bem, vamos nos concentrar um pouco nas ondas mecânicas. As ondas mecânicas precisam da matéria para se propagar, a matéria. Já as ondas eletromagnéticas não precisam da matéria. Ou seja, elas se propagam não para a matéria e elas se propagam no vácuo. Propagam-se no vácuo. Ou seja, tudo que vem do espaço para a gente vem na forma de ondas eletromagnéticas. Então, o próprio calor vindo do Sol não vem nos mecanismos que a gente tem aqui na Terra, como condução e convecção. Vem por radiação, né? Radiação. E essa radiação são ondas eletromagnéticas que, ao tocarem a matéria aqui na Terra, vibram a matéria, e a matéria vibrando, vocês sabem que é a agitação térmica, é o calor que a gente sente. Né? Então, quando a gente fica exposto à radiação solar, as ondas eletromagnéticas do Sol vibram os nossos átomos, agitam as nossas moléculas e essa agitação é o calor, é o que a gente sente como calor. Bem, já as ondas mecânicas, que é o que nós vamos dar foco hoje, funcionam como uma espécie de efeito dominó. Então é como se você tivesse vários dominós empilhados. Acho que todos vocês já devem ter visto essas situações em que você tem os dominós e quando você toca em um vai derrubando o outro e assim vai, né? Na verdade, uma partícula que está em repouso, se você tirar ela do repouso, ela tira a próxima, que tira a próxima, e assim cria um efeito em cadeia. Então, aquilo que estava em repouso, cria-se uma perturbação e acaba-se tendo o efeito ondulatório. Isso a gente pode ver muito facilmente com a superfície de um líquido, quando você joga uma pedra, né, nesse líquido, e formam-se aquelas ondinhas que vão se propagando no líquido, né? Se propagando aí na superfície, né? Então, esse é um tipo, porque a água estava em repouso, estava quietinha lá, tudo ao mesmo nível. Então, na hora que você... Vamos imaginar que todas essas partículas sejam da água, né? Sejam partículas da água em repouso. Quando você joga uma pedra aqui no meio, você tem que abrir um espaço. E esse espaço acaba amontoando partículas, né, vamos dizer assim, do fluido. Então, a pedra entrou aqui, acumulam partículas, mas, lógico, a gravidade quer trazer essas partículas para o mesmo nível. Então, quando essas partículas que ficaram mais altas tentarem descer, elas levantam as vizinhas, que levantam as vizinhas, e assim, conforme essas vão baixando, as outras vão levantando. Então, o efeito que a gente vê é basicamente, levanta uma parte,
Aí quando ela baixar, imagine que você pudesse ver dinamicamente isso aqui. Aqui está levantado e reto. Quando isso aqui baixar, a vizinhança levanta. Quando essa daqui baixar, a vizinhança levanta. Então a impressão que a gente tem é que essa perturbação vai se movendo. Vai se movendo. Então, de fato, é isso que acontece, né? Só que é muito fácil a gente ver com a propagação linear. Eu provoco um abalo numa corda esticada com a mão, né? Mexo com a mão, faço aquele movimento com a mão, né? Então, imagine que você pegou essa corda aqui com a mão e criou um movimento assim para cima, né? Para cima e para baixo. Então, você cria uma perturbação e essa perturbação acaba fazendo com que as partículas da corda sejam levantadas, é aquele mesmo efeito. Enquanto uma baixa, a outra levanta. Enquanto as outras abaixam, as outras se levantam. E a impressão que a gente tem, na verdade, é que há movimentação. Ou seja, toda a energia envolvida para tirar isso aqui da posição de equilíbrio, quer dizer, você venceu a gravidade, né? Então precisa de uma quantidade de energia, vai se manifestando através dessa perturbação. Então, na verdade, essa onda é energia em trânsito na matéria, né? Na verdade, as partículas não se movem. Essa partícula continua no mesmo lugar. Essa partícula continua no mesmo lugar, só que elas mudam de posição relativa em relação ao nível. Só que a impressão de movimento não é que as partículas se movem. Na verdade, é a energia que faz com que as partículas sofram uma perturbação que vai se movendo e você tem essa impressão, né, de que as coisas estão se movendo aí. Essa velocidade de propagação da onda mecânica, existe uma relação matemática que nos permite calcular essa propagação, né, de uma maneira relativamente simples, principalmente para ondas lineares, né, que são ondas em cordas, né? Então, primeiramente, a gente vai estudar cordas, propagação em cordas. Essa velocidade de propagação tem a ver com essa equação, que eu não vou demonstrar, vou somente apresentar a vocês, que é a força de tração, né, que você traciona a corda, dividido pela massa dessa corda e o seu comprimento L. Então, essa razão aqui é massa dividido por L, a gente inclusive chama de coeficiente linear, ou densidade linear. Densidade linear. Então, vocês podem encontrar essa equação como sendo a raiz de força sobre μ, sobre ou alguma variável qualquer que representa essa densidade linear, mas saibam que é a massa dividida pelo comprimento da corda. Então, lógico que essa corda tem que estar tracionada, ela não pode estar frouxa. Existe uma força de tração aqui, por isso que a corda do violão, você precisa tensionar ela para ela produzir o efeito oscilatório, que acaba gerando, por consequência, uma onda acústica também no ar, mas isso a gente vai ver mais adiante, né? Então, eu preciso dessa força, que é a força de tração. A massa dessa corda, quanto pesa a massa da corda, né? Por numa balança, ver a massa dessa corda, dividido pelo seu comprimento L, tamanho dela, literalmente, né? Então, é isso. Essa primeira etapa. Logicamente, depois a gente vai fazer um estudo mais aprofundado aí dos comprimentos de onda, da frequência, mas a gente começa falando de cordas, que é um exercício bem facinho, né? Então, vamos observar. Ó. Eu vou anotar os dados de um problema aqui para a gente resolver como exemplo numérico. Exemplo. Então, eu só vou pegar os dados. Vamos fazer a leitura. Observando o mar de um navio ancorado, um turista avaliou, apesar que esse exercício não vamos fazer esse.
Esse aqui ele não é de corda. Esse aqui ele é da superfície. Vamos pegar um de corda. Vamos pegar uma corda aqui, ó. Uma corda de massa 2 quilos e tracionada com uma força de 4 newtons, é perturbada de forma ou de maneira, né, a provocar uma onda mecânica. Sabendo que a corda possui um comprimento de 10 metros, qual a velocidade de propagação dessa onda? Então vamos lá. Eu sei que a velocidade de propagação é a raiz quadrada da força, a força no caso 4 newtons, dividido pela massa, que é 2 quilos, dividido pelo comprimento L, que é 10. Muito bem, tudo isso dentro da raiz, né? Então, primeiro, tanto faz, né? Mas fazendo essa divisão, 2 dividido por 10 dá 0,2, né? Porque é resolver, vamos dizer, o μ, né? Que é a fração m sobre l. Então, deu a raiz de 4 dividido por 0,2. Dividindo isso aí, 4 por 0,2, vou pegar a calculadora, 4,2 dá 20. E a raiz quadrada de 20, 4,47. Isso aqui vai estar em metros por segundo. A análise dimensional diz que a força está em Newton, né? Para quem não sabe, o Newton equivale ao quilograma metro por segundo ao quadrado. O comprimento está em metros. Então, logicamente, aqui fazendo uma análise dimensional só pode sair em metros por segundo mesmo. Então, essa é a velocidade de propagação dessa onda. Tá, então na sequência eu vou deixar aí alguns exercícios para vocês resolverem, tá bom? Assim, na mesma pegada desse exemplo aí. Tá legal, pessoal? Obrigado por enquanto, até mais.